Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa expedição que é, olha, fascinante. Uma viagem para dar os primeiríssimos passos no entendimento do grego bíblico, a língua que é o alicerce de alguns dos textos mais importantes da história. Essa pergunta, feita há quase 2 milênios, é o ponto de partida de tudo. Ela mostra aquele desejo que todo mundo tem, né? De ir mais fundo, de buscar o significado original das coisas. É por isso que mergulhar nos idiomas originais é uma jornada tão reveladora. Vamos pensar assim: toda tradução é, no fundo, uma interpretação. E por melhor que ela seja, alguma coisinha sempre acaba se perdendo no meio do caminho. O grego koiné, que é a língua do Novo Testamento, tem umas nuances, umas ênfases que muitas vezes ficam, mais simples, mais achatadas nas nossas traduções. E para ter uma ideia do que isso significa, a intenção de quem escreveu pode mudar completamente só com uma alteraçãozinha no verbo. O modo imperativo, por exemplo, é uma ordem direta, sabe? Não faça isso. Já o modo optativo ele expressa um desejo, uma possibilidade mais distante. Naquela pergunta, como poderei entender, o verbo está nesse modo, transmitindo a ideia de uma possibilidade remota sem ajuda. Uma tradução que diz só, como posso entender, acaba perdendo essa camada de sentido. E para guiar a gente nessa expedição, vamos nos basear na obra Noções do Grego Bíblico. O livro nos lembra de algo muito importante. Aprender uma língua antiga não é só um exercício para a cabeça, é uma questão de método. Não precisa ser um gênio, só é preciso ter a abordagem certa. E esse provérbio em latim que a nossa fonte cita resume a filosofia toda. A chave para dominar o grego, ou qualquer outra coisa na vida, não é um truque de mágica, é a prática. Consistente e, claro, inteligente. É ir construindo conhecimento, tijolinho por tijolinho. Tá, mas como é essa prática inteligente? A obra nos dá 3 pilares. Primeiro, aprendizagem auditiva. Estude em voz alta, deixe o som das palavras entrar na memória. Segundo, a aprendizagem motora. Escreva à mão várias e várias vezes. Isso cria uma memória muscular. E terceiro, a repetição contínua. Sabe aqueles cartõezinhos de memorização, os flashcards? Use e abuse deles até a palavra vir na cabeça de forma automática. É uma estratégia super acessível, né? Ok, com a mente preparada, vamos para a primeira ferramenta prática, o alfabeto grego. Para muita gente, ele parece um obstáculo, um bicho de 7 cabeças, mas a verdade é que ele é a chave que abre a porta para um novo mundo de entendimento. O alfabeto grego koiné tem 24 letras. E olha, muitas delas vão parecer bem familiares. Tem o alfa, que soa como o nosso A de amor, o beta, que é o nosso B, o kappa, que é o C de casa, e o sigma, que é interessante. Ele tem 2 formas, uma para o começo ou meio da palavra e outra com a perninha, que só é usada no final. Se familiarizar com esses sons já é o primeiro grande passo. E aqui vai um detalhe que eu acho fascinante, que mostra a riqueza da língua. A letra gama, que seria o nosso G, muda de som. Quando ela vem antes de uma letra gutural, ou seja, uma daquelas que a gente produz lá no fundo da garganta, ela soa como N. Por exemplo, a palavra para anjo, angelos, a gente não lê águelos, e sim angelos. São essas regrinhas que dão vida à pronúncia. E por falar em pronúncia, aprender grego, como uma das nossas fontes descreve, é quase como aprender a cantar. Não é só sobre as letras, mas também sobre ritmo, melodia, ênfase. Essa citação ilustra perfeitamente a ideia. A língua tem uma musicalidade própria, um fluxo que é guiado por regras bem claras de sílabas e acentos. Não é nada aleatório, existe uma partitura a ser seguida. E a base dessa música toda está na sílaba. A regra aqui é bem simples. É só contar as vogais e os ditongos. O número que der é o número de sílabas da palavra. É a partir daí que a gente consegue entender onde vai a ênfase, o acento. E para guiar essa música, o grego usa 3 tipos de acento: o agudo, o grave e o circunflexo. Eles não mudam o som da vogal, não. A função deles é indicar qual sílaba deve ser falada com mais força, ditando o ritmo da palavra. E embora existam várias regras para acentuação, tem uma que é tão importante, mas tão importante, que a nossa fonte chama de o cerne do negócio. Se a gente domina essa regra, uma parte enorme do quebra-cabeça da pronúncia já se resolve. O ponto crucial é este aqui. A posição do acento agudo vai depender da duração da vogal lá na sílaba final. Se a última sílaba for breve, o acento pode voltar até a antepenúltima. Agora, se for longa, ele não pode. Parece complicado, mas essa única regra comanda a melodia de milhares de palavras.
Para fechar essa nossa exploração inicial, vamos dar uma olhada em algo que é ao mesmo tempo familiar e completamente diferente: a pontuação. E aqui tem uma das surpresas mais legais para quem está começando. Imagina só encontrar um ponto e vírgula no final de uma frase em grego. Pois é, não é um ponto e vírgula, é o ponto de interrogação. É uma mudança pequena, mas que transforma o tom da frase inteira, de uma afirmação para uma pergunta. Então, resumindo, o ponto final e a vírgula são iguaizinhos aos nossos. O ponto e vírgula, como a gente acabou de ver, é a interrogação. E um ponto mais elevado, no meio da linha, funciona como os nossos dois pontos ou ponto e vírgula. Com só 4 sinais principais, o sistema é bem direto, assim que a gente se acostuma com essa grande diferença. No final das contas, aprender sobre alfabeto, pronúncia, pontuação não é só um exercício acadêmico. É sobre pegar as ferramentas para, quem sabe, abrir portas para uma compreensão mais profunda. A questão que fica é: que novas perspectivas podem surgir quando a gente se aproxima de um texto nos termos dele mesmo?